Gravação iniciada. Ok, Fabiana. Bem, colegas, após o intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento e vamos fazer agora a retificação em relação a alguns itens das atas de janeiro e fevereiro. Era para a gente ter feito no início da reunião de hoje, mas eu quis compilar as informações em um único arquivo para vocês. Eu não tinha feito isso antes, daí eu compilei e agora vamos fazer então essa retificação. Na pauta de março, colegas, consta lá nos itens 11, 12, 13, no cabeçalho da ata, itens 11, 12 e 13, a retificação de dispositivos de processos das atas de janeiro e fevereiro, tá? Vamos iniciar então pelo item 11, consta assim na pauta: será submetida ao colegiado proposta do presidente da turma para retificação da ata de janeiro de 2021 relativa aos processos. Aí eu cito ali o número dos processos, é o processo final 11, final 14 e final 82. Todos da empresa da contribuinte APAU Agropecuária Aliança S.A. Esse processo 11 é o paradigma. Trata-se de processo paradigma e na ata publicada em janeiro restou consignada a seguinte decisão: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o valor da terra nua declarado pelo contribuinte em sua DITR de 2007. Todavia, o recurso voluntário foi conhecido parcialmente e essa informação não constou no dispositivo, tá? Constou no voto condutor, lá que a gente julgou, constou o seguinte: o recurso voluntário é tempestivo, porém não serão conhecidas das alegações de ausência de legalidade do CIPT e de falta de fundamentação necessária a multa de 75%, uma vez que não pré-questionada em sede de impugnação, pois do contrário importaria afronta ao princípio do duplo grau do contencioso a que está submetido o processo administrativo tributário. Quanto à alegação de impossibilidade de agravamento da multa, além de não ter sido pré-questionada, também restou ausente o interesse recursal, visto que não houve o seu agravamento, tendo sido aplicada tão somente a multa de 75%. Tá? Então, lá no voto, tinha constado mesmo que era o conhecimento era parcial, só que não constou no dispositivo. Então, nós estamos retificando o dispositivo para constar agora, na ata de janeiro, em relação a esses 3 processos, vai constar no paradigma e vai ser essa adesão replicada nos repetitivos, tá? Eu vou ler aqui o número dos processos. O paradigma é o processo 10785-724088/2011 e os repetitivos são o processo 10783-724086/2011-14 e o processo 10783-704090/2011-82. Tá? São esses que estão sendo retificados. E a decisão retificada ficará assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações de ausência de legalidade do CIPT e da falta de fundamentação necessária para a multa de 75%, uma vez que não pré-questionada a série de inclinação. Faltou um ele. Na parte conhecida do recurso, dá-lhe provimento parcial para restabelecer o valor de terra nua declarado pelo contribuinte em sua DITR de 2007. Ok? Alguém diverge dessa retificação? É só incluir uma informação que faltou no dispositivo. Tá? Ninguém diverge, então, ok. Item 12 da retificação, das retificações. Será submetida ao colegiado proposta do presidente da turma para retificação da ata de fevereiro de 2021 relativa aos processos. Eu vou ler o número dos processos, não tinha lido antes, no início, vou ler agora. Processo 10.830.009167/2008-82 e o processo 10.830.009170/2008-04. Eram 3 processos na pauta, colegas. Era o processo 10.830.009169
71, e esses outros dois que eu citei, que é o final 82 e final 84, esses três processos estavam na pauta de fevereiro, e todos são da contribuinte Prior Parque Indústria e Comércio Limitada. Prior Parque Indústria e Comércio Limitada. Acontece, colegas, que no processo principal, que é o final 71, me corrija se estiver enganado, a DRJ apreciou o recurso de todos os recursos, apreciou todos os recursos em um único acordo, né, Ana? É isso, né? No processo principal. E aí você, quando pautou, você pautou todos, e a ideia, a orientação era que fosse feito um acórdão só aqui no CARF, no processo principal, tratando dos recursos dos três processos, né? Então, na verdade, o processo final 82 e final 4 não deveriam ter sido pautados, né? Deveria ter sido pautado apenas o final 71, e nele sim ter sido feito um acórdão tratando dos recursos dos três processos, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês como que vai ficar, ó. A ideia, então, colegas, é retirar de pauta o item 82 e final 82 e final 84 da pauta de fevereiro, tá? Alguém diverge dessa retificação? Não, né? Vai ficar assim, então, ó. Por unanimidade de votos, ó, durante a sessão, o colegiado votou por... Isso é o que vai constar na ata agora de março. Durante a sessão, o colegiado votou por unanimidade de votos para retificar a ata de fevereiro de 2021 em relação aos processos final 82 e final 84, que são aqueles outros dois ali da Prior Parque, no sentido de excluir os acórdãos 2402-009.424 e o acórdão 2402-009.425, tornando suas numerações inutilizadas por terem sido geradas indevidamente, e, por consequência, corrigir o resultado proclamado. Portanto, o registro passa a ser, para esses dois processos, final 82 e final 84, processo retirado de pauta por inclusão indevida, por não haver litígio para julgamento. Trata-se de apenso do processo final 75. Tá? Então, os acórdãos, os números dos acórdãos vão ser inutilizados, e na ata vai constar que eles estão sendo retirados de pauta por inclusão indevida. Ok? Então, ninguém diverge, né? Você já tinha dito que não divergindo da retificação, é isso que vai ficar. Item 13 agora. Será submetida ao colegiado proposta do presidente da turma para retificação da ata de fevereiro de 2021, relativa ao processo final 73. Vou ler o número inteiro. É o processo 15889.000.401/2007-73. Aqui é o seguinte, colegas, eram dois processos da mesma contribuinte, a Companhia Agrícola Quatá. Era o processo 15889.000.410/2007-64 e o processo final 73 que eu acabei de mencionar aqui. Acontece o seguinte, no processo final 64, havia recurso voluntário e foi julgado pela turma, e a turma deu provimento ao recurso. Aqui é a contribuição de 15%, né, Luiz? Essa? Cooperativa de trabalho, né? E foi dado provimento ao recurso, no final 64. No final 73, que é a multa por descumprimento da obrigação acessória, a multa da GFIP, CFL 68, o conselheiro, ele pautou o processo e replicou a decisão do principal nesse aqui. Só que nesse processo aqui não tem recurso voluntário. Tá? Eu não sei e não tem, inclusive, a intimação da decisão de primeira instância, nesse processo final 73. Então, não tem a intimação da decisão de primeira instância e não tem o recurso voluntário. Então, é um processo que não devia ter vindo para julgamento, porque não tinha litígio nele, né?
E aí, então, para esse processo... Não era para ter vindo para o CAF, porque ele foi apensado lá atrás, a lógica de ter sido pautado é que foi apensado lá atrás pela DJ, a DJ diz que deveriam ser julgados concomitantemente, e veio para o CAF sem que se tivesse dado ciência da sua recorrida, sem recurso voluntário, portanto, não teve ciência, e foram apensados como se fosse uma peça única. Daí eu uso isso a esse equívoco. E com detalhe, ainda foram atribuídas horas de trabalho para ele. Né? Ok. Colegas, em relação então ao processo final 73, a retificação aqui da ata de fevereiro é para substituir a decisão ali em dar provimento ao recurso voluntário para retirar o processo de pauta por inclusão indevida. Alguém diverge dessa retificação? Não, né? Não diverge, né? Então vai ficar assim, ó. Vou ler esse dispositivo como eu li o anterior, porque aqui fala da questão da inutilização do acórdão, do número do acórdão. Então, ó, todo mundo concorda, então ficará assim na nossa ata de março. Durante a sessão, o colegiado votou por unanimidade de votos para retificar a ata de fevereiro em relação ao processo final 73 da Companhia Agrícola Quatá, no sentido de excluir o acórdão 2402-009.424, tornando sua numeração inutilizada por ter sido gerada indevidamente e, por consequência, corrigir o resultado proclamado. Portanto, o registro passa a ser, processo retirado de pauta por inclusão indevida, por não haver litígio para julgamento. Trata-se de apenso ao processo número final 64. Ok? É isso que vai constar na ata de março, então. Então, ok, colegas, as retificações foram, então, apreciadas e a turma votou por unanimidade em retificar, de acordo com o que foi dito aqui. Então, ok, agora vamos dar sequência aos itens da nossa pauta. Antes do intervalo, nós fizemos o julgamento, nós terminamos no item 14, agora vamos fazer o item 15 da pauta, que é de minha relatoria. O item 15 é da contribuinte Bertone Bosa e Companhia Limitada. Bertone Bosa e Companhia Limitada. Vou fazer um resumo do relatório e já passo para o voto. Trata-se de lançamento de crédito previdenciário em face do notificado, em referência ao qual tem por objeto contribuições sociais incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados que lhe prestaram serviços, as quais foram confessados em GFIP. O notificado apresentou tempestivamente impugnação, e dentre as alegações do contribuinte, uma delas ele aduz que obteve decisão favorável que lhe autorizou o desconto de 30% das contribuições previdenciárias. Não houve qualquer impedimento, inadimplemento, nem prejuízo ao erário. Aqui, colega, ele tinha direito a fazer compensação, tá? E ele, como é que ele compensou? Ele recolheu menos contribuições do que devia, né, sem informar a compensação na GFIP. Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de primeiro grau rejeitou as alegações do impugnante e concluiu pela procedência do lançamento. Cientificada da decisão, de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual basicamente reproduz as alegações de sua impugnação, exceto quanto às alegações atinentes à legislação trabalhista. A contribuinte também encarregou aos autos, junto com seu recurso, cópia da contabilidade com a qual buscou demonstrar que a compensação havia sido realizada e registrada no livro diário.
Diante do material probatório apresentado com o recurso, a Delegacia da Receita Previdenciária em Jundiaí encaminhou os autos à fiscalização para manifestação a respeito. Em resposta, a auditoria fiscal prestou as seguintes informações. Dentre as informações, eu vou destacar a seguinte: a empresa corrigiu as GFIPs de janeiro de 2000 a dezembro de 2000. Ponto. O débito desse período deve, portanto, ser desconsiderado, anexando-se ao processo as telas com os valores compensados pelo contribuinte. Para as demais competências, porém, o sistema continua a registrar diferenças de recolhimento. Cientificada da decisão, da informação prestada pela fiscalização, a contribuinte apresentou manifestação, na qual reforça as alegações já deduzidas na impugnação e no recurso voluntário, dizendo, em síntese, que a diferença apurada pela fiscalização inexiste, na medida em que o recolhimento procedido a menor foi amparado por ordem judicial. Com a devida permissão e respeito, uma ação fiscal acerca de uma situação como a hora retratada, compensação não informada em GFIP, não pode cingir-se a aspectos meramente formais. É dever do agente fiscal diligenciar no sentido de constatar a existência de eventuais pendências tributárias. É o relatório, voto. O recurso voluntário tempestivo atende aos demais requisitos, assim dele conheço. Tendo em vista que o recorrente reproduz as alegações da impugnação em seu recurso, eu reproduzo aqui no meu voto as razões de decidir da adesão por instância com as quais eu concordo. Concordamos, né? Eu concordo. Eu trago ali as alegações da DRJ e vou ler apenas 2 parágrafos, que são os mais relevantes aqui. Diz assim a DRJ: a ausência de recolhimento não é compensação. A falta de recolhimento é uma omissão do contribuinte que simplesmente deixa de recolher os valores devidos. A compensação é um ato volitivo, por meio do qual ele reconhece que deve ao fisco, mas que o fisco também lhe deve. Assim, as dívidas recíprocas são compensadas. O contribuinte pode até ter crédito contra o fisco, decorrente da ação judicial, mas não provou ter realizado a compensação. Possui direito, mas não o exerceu. Como o crédito tributário não foi extinto, correto o procedimento fiscal. Correto o procedimento fiscal. De exigido, vou colocar em vermelho para conferir aqui se é assim mesmo que está. Tá, agora eu falo. Todavia, uma vez que a auditoria fiscal constatou a retificação das GFIPs, das competências janeiro de 2000 a dezembro de 2000, tendo sido informadas as compensações, o lançamento correspondente a essas competências deverá ser cancelado. Aqui aconteceu uma situação peculiar, colegas. O processo veio para nós da DRJ e antes de chegar no CARF, a unidade de origem fez uma diligência, mandou para a fiscalização para verificar esse material que foi apresentado. E aí a DRJ não tinha apreciado essa retificação da GFIP, e aí veio só para nós. Então, a fiscalização confirma que houve retificação nesse período de janeiro de 2000 a dezembro de 2000, tendo sido informadas as compensações na GFIP. E desse modo, o lançamento correspondente deverá ser cancelado. Nas demais competências, porém, o lançamento deverá ser mantido, pois não houve inclusão em GFIP das compensações, razão pela qual o sistema informatizado da Secretaria da Receita do Brasil seguiu acusando o recolhimento a menor, no batimento GFIP e GPS. E nem se diga que a informação das compensações em GFIP se traduz em aspecto meramente formal, que é o que o contribuinte fala no recurso. Muito pelo contrário, trata-se de exigência procedimental inafastável em sede administrativa. Aí eu cito a solução de consulta número 77 da COSIT. Portanto, para a compensação de crédito previdenciário com débitos previdenciários de mesma titularidade, mesmo que os créditos tenham sido reconhecidos em ação judicial transitada e julgada, é necessária a informação do valor a ser compensado em GFIP.
Ademais, convém lembrar que o procedimento fiscal em questão foi resultante do batimento realizado entre GFIP e GPS, conforme assim restou consignado no item 6 do relatório fiscal. No batimento foram identificadas diferenças na menor recolhimento frente às bases de cálculo informadas pela recorrente. Em 4 de janeiro de 2006, a recorrente foi cientificada do mandado de procedimento fiscal, o qual diz expressamente que o procedimento fiscal instaurado visava a regularização de divergências apuradas no batimento entre GFIP e GPS. E detalhe, nessa ocasião, a recorrente informou à fiscalização que essas divergências seriam devidas a compensações não informadas em GFIP. Veja, muito antes de encerrar a fiscalização, a contribuinte já sabia que a fiscalização era por conta dessas compensações não informadas em GFIP e sabia que devia retificar as GFIPs. Pois bem, segundo se observa na transcrição a seguir, extraída do próprio recurso voluntário, ou seja, quase 2 meses e meio depois de receber o MPF, a fiscalização entregou à recorrente um discriminativo analítico de cálculo prévio, com menção aos períodos que deveriam ser objeto de correção das informações em GFIP, estabelecendo para tal um prazo de 10 dias. Eu não vou ler essa transcrição. Todavia, conforme a recorrente relata, esta não efetuou todas as regularizações necessárias, argumentando ter sido exíguo prazo concedido. Contudo, não entendemos que tal alegação seja suficiente para afastar a exação, em especial se considerarmos que a recorrente, desde 4 de janeiro de 2006, estava ciente do procedimento fiscal, da existência de divergências e do fato de as divergências decorrerem de compensações não informadas em GFIP. Sendo assim, como já dito a Liures, deverá ser cancelado o lançamento apenas em relação às competências, faltou a crase, em relação às competências janeiro de 2002 a 12 de 2002, janeiro de 2000 a 12 de 2000, nas quais as compensações foram informadas em GFIP. Então é isso aí. Conclusão. Isso posto, voto por dado provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando o lançamento referente às competências de janeiro de 2000 a dezembro de 2000. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Tem. Aqui é uma exigência de obrigação principal, né? Ele está cobrando a diferença. Isso, ele recolheu menos do que ele informou em GFIP. Isso. Eu acho que tem um período aí decadente, né? Porque o lançamento, a ciência do lançamento ocorreu em abril de 2006. A R de folha 102. 102. E aí, como aqui é a diferença, estaria decadente até março de 2001, pelas regras do 150, parágrafo 4º. Tá, vamos fazer o seguinte, Gregório. Eu vou tirar com vista de mesa para conferir isso aqui, tá? Colegas, então... Esses pagamentos parciais, eles são de qual contribuição? Da cota patronal ou do desconto dos segurados? Não sei. É relevante porque, se for descontos segurados, a tese da decadência sucumbe, né? Pelo artigo 150. Tá. Nessa vista de mesa eu vou dar uma conferida, tá bom? Então, colegas, como o Gregório apontou a possível ocorrência de decadência, pedi uma vista de mesa para dar uma conferida aqui, tá? Então... Item 15, vista de mesa. Tá. 15, vista de mesa. Vamos para o item 16 agora, da contribuinte Escritório Sideral de Contabilidade SC. Item 16, contribuinte Escritório Sideral de Contabilidade SC.
fazer um resumo do relatório e já passo para o voto. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização e referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social correspondentes à parte patronal, inclusive Gilhat e a contribuição destinada a terceiros. A interessada foi cientificada e apresentou impugnação. Ao julgar a impugnação, a 8ª turma da RJ em Belo Horizonte concluiu por unanimidade de votos pela procedência do lançamento, ou seja, improcedência da impugnação. Cientificada a adesão pela instância, a contribuinte depôs recurso, no qual repete ipsis literis as alegações deduzidas na impugnação. Vamos para o voto. O recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos e assim dele conheço. Como visto no relatório acima, a recorrente repete ipsis literis a sua impugnação. Portanto, reproduziremos o presente voto, as razões de decisão pela instância com as quais concordamos. Eu reproduzi aqui a decisão da RJ, só marquei em amarelo, só o que eu vou ler para vocês, que é o mais relevante. O lançamento, diz assim a DRJ, o lançamento teve como base GFIP, bem como folhas de pagamento. Destaque-se que as informações prestadas nas GFIPs são base de cálculo de contribuições e constituirão termo de confissão de dívida. Ao confrontar os valores constantes em folhas de pagamento com os valores recolhidos em GPS, Guias de Recolhimento da Previdência Social, e valores declarados em GFIP, a fiscalização constatou falta de recolhimento das contribuições. Assim, o auditor fiscal lavrou a presente notificação. Tá? A respeito dos argumentos sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade apresentados em impugnação, esclarecemos que a esfera administrativa não comporta tais embates. Quanto à resignação acerca dos valores aplicados a título de acréscimos legais, verifica-se que os acréscimos legais aplicados estão em perfeita consonância com a legislação vigente. Quanto ao requerimento de intimação pessoal do representante legal, aqui a DRJ cita o decreto 7235, que fala como deve ser feita a intimação, e a intimação é feita na pessoa do sujeito passivo, né, e não do representante legal. Por fim, sendo assim, a presente notificação de lançamento de débito encontra-se revestida das formalidades legais. Quanto à alegada inconstitucionalidade, citamos ainda o enunciado número 2 do CARF, que diz que não compete ao CARF se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Tá, aqui eu estou reproduzindo a decisão da RJ. É batimento, GFIP, GPS, é aquela situação que é até difícil para o contribuinte se defender, porque ele próprio informou a base de cálculo na folha de pagamento, por exemplo, né? Na GFIP, só recolheu menos. Então tá, e por tudo isso, então, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Mas vai ter muita decadência aí, né, Gregório? Nesse caso aqui também tem, assim, alguém caiu aí, mas... Márcia. Aqui também tem esses processos... Nesse caso, tem decadência com período alegadamente independente da regra aplicável. Tem decadência independente da regra aplicável, porque ele é de março de 99 a março de 2006, e a ciência do lançamento foi em junho de 2006. Então, vai ter um período decadente independente da regra. Aí teria que ver a diferença do período, se o recolhimento ou não, antecipação de pagamento ou não, para ver se seria aplicável ou não a regra do 150, parágrafo 4º. E já, pelo que eu olhei aqui do processo, não tem aqueles relatórios onde a gente poderia confirmar essa informação, o RDA e o RADA. Tá. Vista de mesa, então. Decadência. Esses votos são votos antigos, sabe, que eu tinha feito. Tá, item 15, 16, vista de mesa. Vamos agora ao item 17 do contribuinte. Que horas são? Deixa eu consultar a hora aqui.
Meio-dia e 39. São 4 processos do mesmo contribuinte. O contribuinte é José Aparecido Miranda, itens 17, 18, 19 e 20. José Aparecido Miranda, todos de relatoria da conselheira Ana. Ana, você vai seguir na ordem da pauta? Ou tem algum que você acha que... Eu acho que tem, Dani, peraí. Eu acho que eles não estão copiados ainda, né? Eles não estão indo. Não estão na pasta. Peraí, que eles estão meio devagar. Pode ser na ordem mesmo, Dani. Você compartilhou eles? Peraí, deixa eu ver aqui. Eles, aqui para mim, eles estão andando ainda. Ah, tá. Para mim aparece aqui o PDF, né? Estão vindo agora, estão chegando. Só um pouquinho, vieram 3. Isso. São 3 só? Só 3. 17. Não, são 4, né? 17, 18, 19 e 20. Ah, é. O 4 não foi, né? O 4 é o principal. O último é o principal, na verdade. É o principal. É. Tá. Agora vieram os 4. Você vai começar pelo 20? Isso, o último. Só um pouquinho. Tá. Pode começar, Ana. O lançamento, ele é referente às contribuições devidas à Seguridade Social, a parte da empresa, do segurado, do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da capacidade laborativa e a relativa aos terceiros. O fato gerador é a remuneração do segurado Antônio Miranda, que foi arbitrado em um salário mínimo e se refere às competências março de 99 a julho de 2007. A DRJ, ela julgou parcialmente procedente porque ela entendeu que houve decadência relativa às competências março de 99 a 11 de 2001 e 13 de 2001. No recurso voluntário, o contribuinte ele sustenta a decadência, que ele apresentou documentos junto à impugnação que comprovariam o direito que ele alega e a multa é confiscatória. Com relação inicialmente à decadência, o contribuinte foi cientificado em 7 de novembro de 2007 do crédito constituído relativo às contribuições de março de 99 a julho de 2007. A DRJ já tinha excluído a de março de 99 a 13 de 2001 e restou a discussão da competência 12 de 2001 a julho de 2007. Com relação às competências que vão de outubro de 2002 a julho de 2007, por qualquer regra que se aplique, não há que se falar em decadência. Então, eu estou analisando aqui as competências 12 de 2001, 1 de 2002 a 9 de 2002. Que tem a discussão que a gente já sabe se aplica a regra do 150, parágrafo 4º, quando tem pagamento antecipado, e 173.1 do CTN, quando não tem pagamento antecipado. No discriminativo analítico do débito, consta que, com relação às competências 12 de 2001 e seguintes, não houve qualquer recolhimento antecipado de contribuição previdenciária. E essa informação também não foi contraditada pelo contribuinte e está ratificada pela tela de consulta anexada às folhas 196. Para a competência 12 de 2001, aplicada a regra do inciso 1 do artigo 173, o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, é 1º de janeiro de 2003, e, portanto, não está atingido pela decadência. Igualmente, para as competências de janeiro de 2002 e seguintes, aplicada a regra do 173, não há de se falar em decadência.
Então, do exposto, eu entendo que nessa parte deve ser mantida a decisão recorrida. Com relação às provas e documentos que o contribuinte alega ter juntado junto à impugnação, o segurado Antônio Miranda, ele foi admitido em 1º de julho de 93, conforme consta no livro de registro de empregados, e foi informado na RAIS até fevereiro de 99 e em GFIP até dezembro de 98. Posteriormente, ele foi informado na GFIPs das competências de maio de 2006 a março de 2007, com remuneração mensal de R$ 130. Como não há no livro de registro de empregados informação sobre o desligamento do Antônio Miranda, a fiscalização concluiu que o segurado deveria ter sido informado nas GFIPs de janeiro de 99, abril de 2006 e 4 a 7 de 2007. Que essas são as competências que ficam no lançamento. O lançamento por arbitramento deu-se, então, porque o contribuinte não apresentou folhas de pagamento, RAIS e escrituração contábil formalizada. E as obrigações acessórias foram lançadas nos outros 3 autos de infração, que são os outros 3 processos. Na impugnação, ele alegou que o segurado Antônio Miranda está aposentado desde 99 e desde então não prestou mais qualquer serviço à empresa. A DRJ concluiu pela improcedência das alegações sob o fundamento de que o contribuinte não juntou documentos. E no recurso voluntário ele se limitou a sustentar que apresentou esses documentos. Todavia, não existem nos autos documentos aptos a comprovar as alegações do recorrente. Ao contrário do que ele alega, não foi juntado qualquer documento junto à impugnação ou recurso voluntário. Igualmente, não há provas capazes de infirmar o lançamento feito por arbitramento. Não sendo provado o fato constitutivo do direito, com fundamento nos artigos 373 CPC e da Lei 9784, deve ser mantido o lançamento realizado por arbitramento nos termos da jurisprudência do CARF. Por fim, com relação à multa confiscatória, sem razão também o recorrente, porque não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei. Então, nesse sentido, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana, colegas, em relação ao item 20 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou voto da relatora? Não? Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Relatora. Márcio? Relatora. Eu também acompanho a relatora, então, para o item 20 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Qual que é o próximo agora, Ana? Agora pode seguir na ordem, né? Podemos. Eles três, os 3 agora são a obrigação acessória, e o 17 é deixar de exibir livros e documentos, o 18 é deixar de prestar informações e esclarecimentos necessários à fiscalização, e o 19 é GFIP com falta de outros dados, que é o fundamento, o CFL 69, no caso. Os 3 eu estou negando provimento, as razões são bem parecidas, que é a falta de prova que o contribuinte faz com relação ao cumprimento da obrigação acessória, e também com relação à decadência que ele alega. Então, nos 3, a questão decadencial, ela deve ser julgada com fundamento no artigo 173 do CTN, que é nos termos do que dispõe a súmula CARF 148, e nos 3, ficou comprovado que houve o descumprimento da obrigação acessória. O 17, que é deixar de apresentar a documentação, ele também não trouxe novas provas.
E em que pese a possibilidade de elevação da penalidade, a DRJ não acolheu a alegação do recorrente de que ele teria entregue a documentação no momento da apresentação da impugnação, e em sede de recurso voluntário, o recorrente sustentou que quando o protocolo da impugnação apresentou folhas de pagamento de prolabore e o livro caixa solicitado, e anexou a cópia da impugnação apresentada, os recibos de pagamento e o livro caixa. Tratando-se de relevação de penalidade, é imprescindível que as provas tenham sido apresentadas no prazo da manifestação, sendo que não há qualquer indicação nos autos que tenha assim ocorrido. Então, eu entendo que nesse ponto, sem razão recorrente. De forma alternativa, eu ainda propus aqui, caso a turma entendesse, uma conversão do feito em diligência, porque ele traz esses documentos no recurso voluntário, e ele diz que teriam sido juntados na impugnação, mas não tem prova de que foram juntados na impugnação, e a numeração das folhas não indica que foram juntados também em impugnação. E, por fim, com relação ao multa confiscatória, volta ao mesmo, de que não cabe ao CARF a sua análise. Tá. Colegas, é só isso, né, Ana? Isso. Colegas, em relação ao item 17 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Não. Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Relatora. Márcio? Relatora. Eu também acompanho. Então, para o item 17 da pauta, do contribuinte José Aparecido Miranda, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O 18, Ana. No 18 é o CFL 35, porque ele não apresentou para fiscalização a RAIS, que foi solicitada durante o período de fiscalização, e por isso foi lavrado esse auto de infração. Na impugnação, ele disse que apresentou, e ele apresenta na impugnação, mas ele, durante a fase da fiscalização, ele não apresentou. Então, de fato, que é mantido o descumprimento da obrigação acessória, de que ele deveria ter apresentado durante a fiscalização. Então, mais uma vez, ele faz igual no processo anterior, no recurso voluntário, ele alega que anexou, e ele traz a cópia da impugnação e a RAIS, só que não tem essa RAIS sendo juntada na impugnação. E ela também não tinha sido juntada, sido apresentada durante o período da fiscalização. Por isso, eu entendo que sem razão recorrente, e também, por fim, ele alega que a multa é confiscatória, que também é uma análise que não compete ao CARF. Então, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 18 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não. Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Relatora. Márcio? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 18 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. E agora o item 19, Ana. 19 é CFL 69, que é a apresentação de GFIP com erros. Inicialmente, cabe destacar que a DRJ ela julgou a impugnação procedente em parte, porque ela excluiu do lançamento as competências que ela tinha reconhecido a decadência no lançamento principal. E por ser uma obrigação acessória vinculada à obrigação principal, teve esse julgamento. Esse auto de infração foi lavrado porque ela apresentou GFIP das competências de janeiro de 99 a março de 2003, com erros de campos não relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias. Consta no relatório que, em procedimento fiscal junto à empresa, foi constatado que ela apresentou essas GFIPs
com erros de campos não relacionados aos fatos geradores, conforme demonstrado nas planilhas demonstrativas de erros de campos não relacionados e débitos previdenciários constatados na GFIP. Nesse anexo mencionado pela fiscalização, quanto às competências de dezembro de 2001 a março de 2003, apontou-se que o contribuinte cometeu 3 erros nos preenchimentos das GFIPs. No tocante ao opção pelo simples, ele informou o campo 2, quando o correto seria o campo 1, informou a alíquota RAT de 0%, quando seria 2%, e no código outras entidades ele informou 000 no lugar de 0115. Aí eu trouxe no voto a cópia desse pedaço do relatório. Essa GFIP referente à competência de setembro de 2002, ela está anexada às folhas 53 e 54. E após o protocolo da impugnação, constam as GFIPs, que são das competências de dezembro de 2001 a março de 2003. Elas estão nas folhas 68 a 84. E da análise dessa documentação, conclui-se que está correto o entendimento proferido pela DRJ, no sentido de não acolher o argumento do contribuinte quanto à apresentação dos documentos corrigidos, sob o fundamento que, aí o que eu até colacionei um trecho desse voto da DRJ, que ele diz que ele entregou os documentos que foram solicitados dentro do prazo, tendo cumprido a determinação. No entanto, a afirmação não foi correta, vez que em pesquisa efetuada no sistema GFIP, constatou-se para esse período a entrega de apenas uma GFIP, na qual se observa que os campos opção pelo simples, alíquota RAT e código de outras não estão com as informações corretas. E para todas as demais competências, não consta a entrega de tal documento. Ou seja, ele só trouxe uma delas, alegando que teria corrigido todas as outras. E esse argumento da DRJ não foi contraditado pelo recorrente em sede do recurso voluntário. Ele anexou no voluntário GFIPs que não são do período em análise e tampouco comprovam a alegação de correção da falta ou recolhimento dos tributos devidos. Nesse sentido, eu entendo que sem razão recorrente e voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 19 da pauta, a conselheira relatora está votando também no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Não? Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Acompanho. Francisco? Eu também acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanha o relator. Márcio? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 19 da pauta, do contribuinte José Aparecido Miranda, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Colegas, falta 3 minutos para as 13 horas. Acho que podemos parar por aqui, né? Vamos fazer o nosso almoço agora e a gente retoma daí às 14 horas. Eu acho que, Fabiana, na verdade, você retorna acho que 14h10, né? 14... Que hora que você retorna, Fabiana? Presidente, quem vai estar à tarde é a Ana Tereza. Ah, Ana Tereza, à tarde? Uhum. Tá. Tereza, ok. Aí o senhor que vê o horário que vai voltar. Nós estamos encerrando agora às 13, vamos retornar, pessoal, às 14 horas, então. Tá bom? Ok, eu passo para ela, tá bom? Tá, joia, então. 14 horas a gente retoma, então. Então, Rafael, Francisco e Fabiana podem encerrar a gravação.